Vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 11. Assentados, mas com suas Bíblias abertas, peço que os irmãos leiam comigo o verso 22. Romanos 11, verso 22. Vamos ler juntos? Leamos. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Esse verso está num contexto que não permite confusão. Mesmo assim, alguns o confundem. O verso trata da salvação de povos e não de indivíduos em particular. É por isso que, ao tratar de povos, ao final do verso vemos: mas para contigo bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte também tu serás cortado. Nós sabemos que o nosso Senhor glorioso, santo e bom é fiel. É o Redentor que nos concedeu em Cristo o perdão, e o perdão que Ele concedeu a mim e a você, crente em Cristo Jesus, não será jamais esquecido, negado, cancelado. Cancelados foram os nossos pecados, pela virtude e justiça do nosso Senhor Jesus. Mas aqui já começamos entendendo isso como baliza para a leitura do texto, para o entendimento do texto. Trata-se de povo, ou, melhor ainda, de povos. Quando vamos estudar um texto tão complexo quanto Romanos 11, nós temos que nos lembrar do pressuposto fundamental para a vida. Lembram-se que há quase 60 dias atrás, iniciando as pregações em Romanos, o texto inicial estudado foi de capítulo 11, de 33 a 36, e que nós, ao estudarmos esse texto, vimos que em 33 a 36 há a conclusão doutrinária de tudo o que precedeu, isto é, dos 11 primeiros capítulos, e que essa conclusão se torna em fundamento, em pressuposto fundamental para a vida, para a prática. E qual é esse pressuposto? Isto é, esta conclusão que se torna pressuposto? É o verso 36. Porque desde o Senhor, ou como no nosso texto está, dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ao estudarmos a palavra de Deus, ao vivermos a vida que Ele nos deu, tenhamos este verso como baliza para pensarmos e para agirmos. Por que isto é assim? Por que é daquele outro jeito? Calma. Dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Você pode não entender. Isso não quer dizer que está fora do controle de Deus, não. O Senhor é soberano sobre tudo. Tudo é dele, por meio dele e para Ele. Logo, a Ele a glória eternamente. A Ele a glória eternamente no estudo de Romanos 11. Um capítulo difícil, irmãos. Mas é um capítulo que está concluindo este trecho tão importante da Epístola aos Romanos, tão importante das Escrituras, que inclui os capítulos 9, 10 e 11. Eu sei que alguns ficam cansados de ouvirem algumas coisas mais de uma vez, mas é preciso, o aprendizado vem pela repetição. Portanto, repetimos.
Aqui, no capítulo 9, o Senhor inspirou Paulo para escrever a respeito da salvação de pessoas. Pessoas, a predestinação quanto a pessoas. E a expressão da salvação se dá porque Deus é misericordioso com um grupo de pessoas, com algumas pessoas, e não é com outras pessoas. A misericórdia do nosso Deus se manifesta, e temos isso no capítulo 9, muito marcadamente no versículo 18. Logo, Ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Misericórdia é do Senhor, pertence a Ele. Ele tem com quem quer. E nós já estudamos e já sabemos a respeito dos versos 22 e 23, que colocam todas as pessoas na mesma condição fundamental, básica. Somos dignos da ira de Deus. Mas, embora dignos da ira de Deus por causa dos nossos pecados, o Senhor nos trata como um de dois tipos de vasos. Ele criou vasos para a ira e vasos para misericórdia. Olha a misericórdia de novo aí. Então, no 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, preparados certamente de antemão, como vai afirmar o verso 23, para a perdição, vasos de ira. Verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Glória a Deus, Ele é misericordioso e manifestou a sua misericórdia sobre tantos como nós. Vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Esta é a condição da igreja. Esta é a condição minha e sua, do indivíduo eleito para a vida. Mas o texto que prossegue com o capítulo 10 que estudamos, dizendo que embora o Senhor tenha, e com firmeza absoluta, determinado o destino eterno de cada pessoa, isso não nos desobriga do anúncio do Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. Nós não sabemos quais são os redimidos. Os planos de Deus certamente se cumprirão, mas se cumprirão por meio da criação, e isso nos inclui. A criação, então, cumpre o plano de Deus, e nesse cumprimento está o anúncio do Evangelho. Só em Jesus Cristo, somente nele, há perdão, há redenção, há caminho de paz para a vida com Deus. Não há outro caminho. Só em Cristo. Só em Cristo a comunhão pela oração a Deus. Só em Cristo há culto verdadeiro a Deus. Não há outro meio. Estamos reunidos em Cristo para adorar a Deus. Mas é preciso dizer isso ao mundo, para que eles saibam que somente em Cristo há salvação. Este é o capítulo 10. Sei que é um resumo daqueles tipo supra-sumo, mas este é o capítulo 10. Mas tendo falado da salvação individual, prosseguido com a necessidade que Ele nos colocou para cumprir, do anúncio do Evangelho, ele passa o capítulo 11 para falar de nações, de povos, de coletivos, e não com esse sentido bárbaro que existe nos nossos dias também, de número plural de pessoas. É assim que então lemos o versículo 22 há pouco, e pudemos verificar a bondade e a severidade de Deus, 11 e 22. Para com os que caíram, severidade. Veja, há aí um paralelo, vasos de ira, severidade de Deus. Com os quais Ele foi severo, Ele o fez por tê-los feito, ainda que como nação, vasos de ira. E aqui, continua o texto e diz, mas para contigo a bondade de Deus, tratando como nação, como povo. Bondade de Deus expressa como vasos de misericórdia. Mas não nos confundamos. Eu vou falar mais uma vez porque isso gera confusão.
Vasos de ira são indivíduos que compõem povo que tantas vezes é sujeito à severidade de Deus. Vasos de misericórdia são indivíduos que vão compor um povo que tantas vezes é objeto da misericórdia de Deus. É disso que trata o capítulo 11. Deus nos conceda a sua graça, para que nós progridamos nesse texto e o entendamos, em nome do Senhor Jesus. Então, os versos 1 a 10, acompanhe a leitura, por favor, capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa um laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Há salvação para israelitas? Veja que eu não me referi a israelenses, mas poderia. Aqui, israelitas é um termo mais básico, ok, irmãos? Se refere àqueles de origem em Jacó, origem em Abraão, na carne. Hoje, israelense é aquele que nasce em Israel, e pode ser um árabe, pode ser alguém de origem chinesa, ok? Nasceu lá, é israelense. Eu me refiro aqui a israelitas, é a estes que o texto trata, a estes que o texto se refere. Há salvação para israelitas? Sim. Há salvação por meio da graça. Pastor, nós já sabemos disso, podem virar a página. Ótimo, a palavra nos ensina isso. E a palavra começa a nos ensinar isso com um exemplo do próprio Paulo. Deus teria se esquecido do seu povo? Não. E a prova disso sou eu, diria Paulo. Eu sou, verso 1, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ora, se eu fui salvo, diz Paulo, outros de Israel também podem sê-lo. Não é uma questão de Deus ter virado as costas só para os outros. Ele virou as costas para aqueles que elegeu como vasos de ira. Mas há vasos de misericórdia entre estes. E o exemplo que ele dá é na citação de Elias. Elias, diante do rei Acabe, você se recorda? Frustrado, entristecido. Alguns querem dizer que Elias estava deprimido. Não, irmãos, estava triste, muito triste. Não era uma doença que ele tinha, era um estado de tristeza. E na sua tristeza se escondia, se ocultava, tentava ocultar-se até mesmo de Deus. Mas Deus foi a ele. E vocês se lembram que Deus falou com ele no sussurro do vento, da brisa, não nas coisas mais poderosas da natureza. Mostrou-se cuidadoso com Elias e tratou dele enquanto ele dizia: estou só, ninguém há comigo, todos os demais se perderam. Não,
Elias, há, como diz o verso 5, um remanescente. E é disto que trata a salvação para israelitas e, ouso dizer, para gentios também. A salvação que o Senhor concede é para remanescente, para uma parte do todo. Por que é assim? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós não lhe damos conselhos, nós não discutimos com ele. Ele determinou que fosse assim. E é assim. Verso 5 diz, remanescente segundo a eleição da graça. Aqueles 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. O verso 6 traz uma coisa que você deveria guardar para sempre. Que se é pela graça, não é pelas obras. Se é de graça, você não pode pagar o preço. E o 7 vai repetir que houve coisas buscadas por Israel, coisas desejadas por aquele povo por meio da sua própria força, mas não alcançaram assim. Os fariseus que estavam ao redor de Cristo para condená-lo à morte, queriam fazê-lo porque entendiam estar agindo corretamente para a glória de Deus, matando aqueles que, segundo eles, ofendiam o próprio Deus. Eles queriam agir para serem aceitos. O que Israel busca, isso não conseguiu. Nenhuma religião conseguirá. Se você congrega aqui para ser salvo, repito, congrega para ser salvo, não conseguirá. Você está aqui, creio, por causa da eleição da graça que te alcançou. Vale para israelita? Vale para gentio? Vale para nós? Aos demais, os versos 8 a 10 dizem, foram escurecidos, foram entorpecidos, foram ensurdecidos, foram cegados, foram postos diante de uma armadilha e pisaram nela com alegria. Perderam-se, mas há salvação para israelitas. Deus então passa a apresentar, nesse trecho mais complexo do capítulo, versos 11 a 24, a sua estratégia para a salvação do remanescente, dos vasos de misericórdia. O verso 11 vai nos mostrar, queridos, que essa estratégia começa com uma transgressão. E aqui eu preciso, mais uma vez, interpolar, introduzir esse ponto em especial. Nós não podemos jamais nos esquecer aquele ensino que está registrado em nossa confissão de fé, que é um ensino derivado das Escrituras, que trata das causas que geram efeitos na criação. Você se lembra da causa primária e da causa secundária? A causa primária de tudo o que existe e acontece é o próprio Deus. Mas Deus criou as causas secundárias. Eu e você fazemos parte da criação, assim como cada um dos demais detalhes criados, seres animados e inanimados, materiais e espirituais, tudo o que foi criado para cumprir a causa primária, mas a fazê-lo como causas secundárias. Eu gosto muito de citar o exemplo do relojoeiro com seu relógio. O relojoeiro não marca horas. Ele faz um relógio para tanto. Mas o relógio funciona como o relojoeiro o fez para funcionar. Se o relojoeiro quiser saber as horas, ele não vai contá-las, ele vai olhar o relógio.
Se o relógio adiantar ou atrasar, ou marcar a hora certa, ele o fará conforme aquilo para o que o relojoeiro o construiu. Se nós então pecamos ou acertamos, nós o fazemos segundo o plano de Deus, causa primária. E realizamos isto porque nós é que, por assim dizer, marcamos as horas como causas secundárias na criação do Senhor. Por que digo isso tudo, irmãos? Porque está registrado no verso 11. Leia comigo o verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Observem o texto. Tropeçaram? Não. Mas transgrediram. Ora, então como fica isso? Eles não tropeçaram da perspectiva do decreto de Deus, porque eles realizaram aquilo que foi determinado para eles fazerem. Deus os colocou nessa situação. É a estratégia de Deus para a salvação das pessoas de todas as origens. Mas transgrediram. Transgrediram por quê? Porque como causas secundárias ofenderam a Deus conforme os seus preceitos. Pecaram, sim, buscaram a salvação pelos seus próprios esforços. Então, no verso 11, nós temos as duas condições, causa primária e causa secundária, juntas. E ao entendermos isso, percebemos que o seu pecado, cumprindo o plano de Deus, foi instrumento do Senhor para que o Evangelho chegasse a nós, os gentios. Eu leio uma vez mais o verso 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. É o plano, é a estratégia do Senhor, tratando individualmente e tratando coletivamente. Dentro de Israel há salvos, Paulo é um exemplo. Mas o povo em si se perdeu. O povo considerado como uma coletividade de pessoas, não observado quanto aos seus indivíduos em particular, porque no povo que se perdeu há um remanescente, há pessoas eleitas para a vida. A partir do que diz o verso 11, a transgressão dos judeus, a salvação dos gentios para gerar ciúmes dos judeus, é que nós temos os versos que alcançam os gentios, de 12 a 15. Por favor, acompanhe comigo agora os versos 12 a 15. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, isto é, a um interesse competitivo, embora saudável, destes do meu povo, diz ele, dos israelitas, para salvar alguns deles. E sigo até o 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Queridos, olhamos para esse texto e ficamos pensando, será que Paulo está dizendo que seria melhor, que será maior a salvação dos gentios se todos os israelitas forem salvos? É isso que ele está dizendo? Será que ele está dizendo que se não houvesse tropeço dos israelitas, seria ainda melhor para os gentios? Não, irmãos, ele não está dizendo isso. Ele sabe quanto à causa primária, espero ter ficado claro para a recordação de alguns, e da causa secundária, ele sabe disso. Mas ele está dizendo aqui, irmãos, eu fico até mesmo emocionado, diria Paulo, de ver que por meio desse tropeço do meu povo,
houve tão grande bênção. Ah, como seria, diria Paulo, se todos eles crescem. Ora, por que ele está dizendo isso? Porque Deus chamou, e isso é o Antigo Testamento, o povo chamado de Israel, para que fosse testemunha do Senhor, para que andando com o Senhor, os povos vissem as bênçãos de Deus sobre Israel e dissessem entre si: como esse povo é abençoado, como esse povo é afortunado, porque é assim, é o Deus deles. Então, com uma vida santa, de gente que cria em Deus e por causa disso obedecia, o testemunho a respeito de Deus seria dado às nações, e as nações convergiriam a Israel. É chamado de evangelização centrípeta, para o centro, a evangelização do Antigo Testamento, a evangelização que leva para Israel. Ah, se eles tivessem feito o que deviam ter feito, o mundo teria visto a glória de Deus por meio deles. Mas foi o que aconteceu? Não. Não aconteceu porque tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Esse é o plano de Deus, é a estratégia de Deus. Por que é assim? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Não temos discussão. É assim. E não temos sugestão a fazer. É assim e é a melhor maneira. Logo, vendo o Israel quanto ao que ele não fez, Paulo então pensa, como seria se tivesse feito? Mas ele sabe que não aconteceu. É por isso então que ele fala da riqueza para os gentios. Essa riqueza é realmente grande por meio de um povo que tropeçou, um povo que, negando a Cristo, acabou sendo instrumento do próprio Deus para que o Evangelho fosse pregado, olha a inversão, de modo centrífugo, para fora. Não para irmos a Israel, mas para que o Evangelho vá ao mundo. O Evangelho do Senhor Jesus. Ide, portanto, a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Bem, isso ele expõe. Os gentios são, em grande parte, redimidos, eis-nos aqui. Mas então chega a parte mais tensa do texto, a mais complicada. Eu preciso que você mantenha a sua atenção e me ajude intercedendo, orando a Deus em favor da maior clareza e fidelidade da palavra. O que temos nos versos 16 a 24 pode levar a múltiplas interpretações. Estudei várias delas e vou aderir a uma. O verso 16 é guia para a leitura, por isso vou apresentar a maneira como interpreto a partir do 16, depois leremos os demais. 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ao ler esse verso, irei evidentemente tratá-lo conforme o seu contexto. Alguns vão dizer, a massa, a raiz, é Abrão. É a origem do povo, é aquele que deu origem ao povo segundo a carne. Alguns dirão não. É Abrão, mas segundo a promessa, não segundo a carne. Logo, não se restringe somente a israelitas, mas a todos aqueles que creem na promessa de Deus, como Abraão creu. É uma maneira de interpretar. Alguns dirão, não, não é Abraão. É o povo de Israel. O povo de Israel é a massa, é a raiz. E sendo o povo de Israel, tudo aquilo que Israel faz é que produz seus ramos. Ramos que algumas vezes são cortados, outras vezes não, como veremos adiante. Também não aceito essa interpretação
Se você quiser ficar com ela, fique à vontade. O que entendo quanto a o que é a massa e o que é a raiz. O que é que permite que haja redimidos em Israel? O que é que permite que haja redimidos dentre os gentios? O que, se não, vou falar algumas versões, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da Graça segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa do próprio Deus, cumprida em Jesus Cristo. Não sei se você percebeu, Jesus Cristo e não Abraão. Jesus Cristo e não Israel. O Redentor prometido, o próprio Deus encarnado. Ele é da onde brota o edifício da igreja. Não é isso que Paulo ensina aos Efésios? Qual é a pedra fundamental? É o Senhor Jesus Cristo. Sobre aquela pedra está o fundamento dos apóstolos. Sobre este, aprendido com Cristo, a doutrina apostólica, está o edifício da igreja, o santuário que é a igreja. Aqui, na figura, a oliveira. Já veremos a oliveira. O Senhor edifica sobre si mesmo, sobre a pregação da verdade que é Ele mesmo, o Evangelho, sobre o anúncio, e com aqueles que nele creem, a verdadeira oliveira, o verdadeiro santuário, o corpo do Senhor Jesus sobre a face da terra. Partindo então dessa interpretação, o que é a massa, o que é a raiz, é o nosso Senhor Jesus, é o Evangelho. Então podemos ler o restante e verificar o sentido que o texto tem. Sigo adiante, verso 17. Se porém alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Texto complexo. O que ele quer dizer? Quer dizer que o Evangelho chegou inicialmente não para os gentios, chegou inicialmente para os filhos na carne de Abraão, os israelitas, os filhos de Jacó. Por isso são tratados conforme a promessa de Deus, Deus no centro, de trazer redenção pelo descendente da mulher, pela semente da mulher. Sabemos, Jesus Cristo, trazer redenção, anunciando inicialmente por meio dos judeus, por ser inicialmente por eles, que são eles tratados no texto, ramos naturais. Onde estavam os gentios nessa hora? Perdidos na sua idolatria. Mas o Evangelho chega aos gentios. E chegou aos gentios, como vimos no verso 11, na transgressão dos judeus, de centrípeto para centrífugo o Evangelho. Lembram-se disso que disse agora? De irmos para Israel, para sairmos de Israel para o mundo, anunciando Jesus Cristo. Logo, o Evangelho chegou a povos que não sabiam da existência de Jesus,
que olhavam para a criação e não adoravam a Deus. Criavam para si ídolos, deuses falsos e a própria natureza como objeto de culto. Chega o Evangelho e eles, então é isso, então essa é a verdade. Então tudo se dá por meio do Criador, para Ele, para a sua glória, por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Também cremos. Ramos de oliveira brava, povos do mundo, são enxertados na oliveira que é o Senhor, na boa massa, na boa raiz. Ora, se o povo que ouviu o Evangelho primeiro teve dentro de si incredulidade, lembra-se do deserto? O povo não creu, não entrou na terra prometida logo de imediato. O que aconteceu com aqueles incrédulos? Vocês sabem de cor e salteado. Morreram no deserto. O que é isto? É o que está sendo dito. Os ramos naturais foram cortados. Incredulidade, perdição. Trata-se de um povo. E nós, gentios, enxertados. Aí, então, vem a observação preciosa quanto a povo. Olhamos para a Europa, acompanhe o exemplo. A Europa já foi cristã? Irmãos, na Europa tivemos a reforma. A Europa foi transtornada por aqueles revolucionários cristãos, luteranos, calvinistas, até mesmo anglicanos. Nós, presbiterianos, somos descendentes dos puritanos escoceses. Que maravilha, meu Deus! Ah, como seria bom se fôssemos puritanos ainda. Mas as gerações se foram. E os ramos da oliveira brava, que foram enxertados com o Evangelho, com o passar do tempo, tiveram no povo incredulidade. O texto não diz isso? O final do 22, que já lemos tantas vezes, se nela permanecerdes, de outra sorte também tu serás cortado. E o evangelismo pode ser feito a israelitas? Não, não pode. Deve ser feito a toda a criatura. Porque todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo. Logo, ramos da oliveira, que eram chamados de naturais, que como povo afastaram-se da verdade, ainda esperam pelo Messias, poderão, ouvindo o Evangelho, crer no Evangelho e serem enxertados de volta. Aí, ramos naturais enxertados de volta. Será, irmãos, que a explicação está sendo clara o suficiente? Como nós precisamos evangelizar a Europa, irmãos? Precisamos evangelizar a África, certamente, a Ásia, o Brasil, claro. Mas não pensemos que, porque o Evangelho já foi forte em algum lugar, ele ainda o seja em nossos dias. Cada geração precisa ouvir o anúncio do Evangelho, da verdade em Cristo Jesus, que só nele há redenção, só nele há glorificação em verdade ao Deus Todo-Poderoso. Este texto tão complexo ficou simples, não ficou, irmãos? Louvado seja Deus. O povo de Deus é cada ramo enxertado na oliveira. Cada ramo. É a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Assim nós temos, queridos, numa parte quase no final, nos versos 25 a 27, um outro trecho que costuma gerar muitas confusões por causa da palavra plenitude. Farei a leitura antes, em seguida entenderemos com a graça do Senhor. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado olha a palavra aí, plenitude dos gentios. E assim, olha a palavra em sinônimo aí,
todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador. Ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que acontece com esses 3 versos é que costumam ser lidos e interpretados e divulgados mais veementemente pelo grupo dispensacionalista. Aqueles que creem que Deus trata com povos diferentes ao longo do tempo para a sua salvação. Tratou durante muito tempo com o povo de Israel, o povo de Deus sobre a face da terra. Trata agora, segundo os dispensacionalistas, num intervalo, num período chamado por eles de período da igreja, com a igreja, que seria o povo celestial de Deus. Mas logo a igreja será arrebatada, e tendo sido arrebatada, Deus voltará a tratar com o seu povo. Assim, toda a igreja será salva e todo Israel será salvo. E dizem isso com a intenção de dizer a totalidade das pessoas. Você pode crer nisso se você quiser, mas eu lhe digo que, ao menos eu, não creio assim. Os que creem no milenismo realizado, uma visão escatológica, também chamada de amilenismo, creem que o Senhor cumpre o que determinou quanto ao que está escrito em Romanos 9, versos 22 e 23. Vasos de ira, vasos de misericórdia. Que tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. E que dentre os povos, acabamos de ver isto, ele redime dentre israelitas, redime dentre gentios. E o que são estes gentios por ele redimidos? São todos os eleitos dentre os gentios. E o que são esses israelitas redimidos dentre os israelitas? São todos os israelitas dentre o povo de Israel. Portanto, a totalidade não é das pessoas daquela etnia, mas a totalidade dos eleitos para a vida, dos vasos de misericórdia, naquela etnia. Plenitude significa todos os eleitos para a vida dentre os gentios. Todo Israel será salvo, do verso 26, significa todos os eleitos para a vida de Israel. Assim, ao lermos aqui, ficamos com muita clareza, porque ao olhar para o texto nós não nos confundimos, não há contradição na pena do apóstolo para dizer que todos serão salvos, quando ao mesmo tempo ele diz que há vasos de ira. Seguem havendo vasos de ira, mas todos os eleitos para a vida dos gentios e de Israel serão salvos. Aqui eu tenho uma aplicação importante para você. Algumas pessoas ficam inquietas com a evangelização. Não para que saiam evangelizando, quem dera a sua inquietação fosse para saírem para evangelizar. Na verdade, a inquietação dessas pessoas se dá porque evangelizam muitas vezes as mesmas pessoas. Evangelizam o colega de trabalho 50.000 vezes. E o colega de trabalho não crê. E a pessoa fica inquieta. Acho que eu não tenho fé suficiente para evangelizar. Acho que eu não estou pregando o evangelho direito. Eu acho que é algum problema que, sei lá, está faltando alguma ferramenta. Acho que se eu der um livro, essa pessoa vai crer. Se eu fizer uma gincana, essa pessoa vai entender. Se eu fizer algum agito aqui, qualquer que seja, vai ter o resultado. O que falta é alguma coisa que eu faça. Não, irmão, calma, calma. Fique mesmo inquieto para pregar o evangelho ao menos uma vez para cada pessoa. Mas não fique inquieto se você já pregou mais de uma vez para uma pessoa e ela não creu. 2 são os motivos para isso. O primeiro motivo é que Deus sabe o momento em que os seus eleitos para a vida nascerão de novo.
não depende da sua inquietação. Anunciou o Evangelho, o Senhor vai dar o entendimento, se for eleito para a vida, no tempo dele. Agora não se esqueça, ele pode ser eleito para a morte. Logo, a você não cabe inquietação de espécie alguma quanto à resposta que a pessoa dará para o Evangelho. Porque se ela der um dia e for positiva, glória a Deus, não é? Não foi Ele que trouxe para a vida? E se ela não crer jamais, glória a Deus, porque Ele soberanamente, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, determinou que aquela pessoa existisse para a sua condenação, um vaso de ira. E você, cristão, dobre-se diante do Todo-Poderoso e o adore, porque Ele é digno disso, ainda que você não entenda as razões pelas quais Ele fez dessa maneira para a aplicação do seu Evangelho. Todos os eleitos segundo a sua origem serão salvos. O seu filho, se foi eleito para a vida, será salvo. Não fique inquieto. Seu pai, seu colega de trabalho, você casou ainda incrédulo, casou com uma incrédula, portanto, e você creu, espera em Deus, testemunha de Cristo para essa pessoa, para o seu cônjuge, espera. Se for eleito para a vida, vai crer, testemunha, capítulo 10. Mas não fique inquieto, você não a salvará, mas todos os eleitos para a vida serão salvos. Todos, então, termina o nosso texto. Todos os salvos são objetos depositários da misericórdia de Deus. Esta pregação se chama misericórdia para com todos. Todos os eleitos para a vida. Verso 28, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quem aqui é digno de ser salvo, por favor, levante a sua mão. Ninguém? Opa, nem eu. O que eu sou, então? Sou um dos que foram encerrados na desobediência. O que são os brasileiros? Povo que foi encerrado na desobediência. Os argentinos? Os israelitas. Povo que foi encerrado na desobediência. Dentre estes, Deus elege para a vida. Aliás, elegeu antes da fundação do mundo, a fim de usar de misericórdia para com todos os eleitos para a vida. Misericórdia para com todos os eleitos para a vida. Deus te abençoe. Deus te dê segurança. Nem todas as coisas são aplicáveis na rotina, mas o bom entendimento das Escrituras ajuda você a colocar em ordem aquilo em que você crê e assim viver com inteireza, com coerência em cada ato que você executar. Deus te abençoe.